Olá, queridos amigos, queridos companheiros da nossa Casa do Caminho. Estamos aqui, então, mais uma vez, reunidos, em nome de Jesus, para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E para compartilhar com vocês a nossa página de abertura, como nós estamos estudando o capítulo 18, né? Vamos dar hoje continuidade ao capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, que é o título do capítulo, e nós vamos estudar a partir do item 10. Então, vamos lá, nossa página de abertura é do Livro da Esperança, de Emmanuel, e o título é a leitura de número 57, o título Para e Pensa. Então, ele se refere à passagem de Jesus, que está em Lucas, e a qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá. E aí, ele diz aqui, o primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. Se a perturbação, por ventania gritante, ruge à porta, não te entregues aos pensamentos desordenados que aflições e temores te surgiram à alma. Para e pensa. Escorregaste no erro e experimentas a inquietação decorrente da falta cometida, como se te imobilizasses na vertigem permanente da queda. Aceitaste o alvitre de ilusões ardilosas e tomaste caminho inverso, reconhecendo-te na condição de alguém cujo veículo dispara em declive ameaçador no rumo do abismo. Superestimaste as próprias forças e assumiste compromissos acima da própria capacidade, lembrando um discípulo injustamente aguilhoado num teste de competência para o qual se encontra ainda imaturo. Viste, companheiros queridos, internados em labirintos de sombra, assestando baterias contra a lógica, a te depreciarem o culto à sinceridade, e trazes por isso o coração arpoado por doloroso desencanto. Sofreste perdas consideráveis e guardas o espírito afeição de barco à matroca. Distorceste o raciocínio sob o efeito de palavras loucas, desfechadas no ambiente em que vives e cambaleias, qual se tivesses o ânimo ferretuado por dardos de fogo e fel. Recorda, porém, que pacificação e reajuste são recursos de retorno à tranquilidade e à estrada certa. Entretanto, recuperação e paz em nós reclamam reconhecimento do dever a cumprir. À vista disso, se desatinos dessa ou daquela procedência te visitam a alma, entra em ti mesmo e acende a luz da prece, reexaminando atitudes e reconsiderando problemas, entendendo que a renovação somente será verdadeira, renovação para o bem, não à custa de compressões exteriores, mas se projetarmos ao tear da vida o fio do próprio pensamento, intimamente reajustado e emendado por nós. Emmanuel. Graças a Deus. Vamos, então, à nossa prece, para que nós continuemos a tentar sintonizar os nossos corações, as nossas mentes, nesse estudo, nessa oportunidade maravilhosa de estudo. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, mais uma vez, presentes ao teu chamado de amor.
e de ensinamento. Sê conosco, Senhor, que nós possamos, com a ajuda dos amigos espirituais, com a ajuda da direção da nossa casa, sermos devidamente intuídos, que nossos corações estejam dispostos a esse aprendizado que nós vamos fazendo, passo a passo, devagar, mas com certeza de que estamos com a diretriz certa desse seu evangelho de amor. Que seja, pois, Senhor, em seu nome, em nome dos amigos espirituais, em nome do Dr. Herman, de toda a direção da Casa do Caminho, e, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai amado, que possamos, encerrar essa pequena prece, dar início, então, ao estudo do Evangelho da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, queridos, como eu falei, nós vamos começar aqui do item 10. O título desses itens. E vão do 10 ao 12, porque depois vem as instruções dos Espíritos. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, ele começa com essa passagem de Lucas 12, 47 e 48, são os versículos, que diz assim: o servidor que conheceu a vontade do seu amo e que, apesar disso, não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem muito foi confiado. Depois nós temos uma passagem de João 9, versículos 39 a 41, que diz assim: vim a esse mundo, disse Jesus, para exercer um juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e que os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram e disseram: porventura nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, pelo contrário, vós dizeis: nós vemos. É por isso que vosso pecado permanece. Então, temos o comentário, no item 12. Essas máximas acham sua aplicação principalmente no ensino dos espíritos. Quem conhece os preceitos do Cristo seguramente é culpado se não os praticar. Mas, além de o evangelho que os contém não ser suficientemente difundido, a não ser entre as seitas cristãs, mesmo nessas seitas, quantas pessoas não o leem? E dentre as que leem, quantas não o compreendem? Daí resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensino dos espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para colocá-las ao alcance de todos, tem como característica particular o não ser circunscrito. Então, veja como nós somos felizes, como nós devemos ser gratos por essa doutrina que nos ampara tanto. Porque o que ele fala aqui, quantos têm o Evangelho à disposição e não conseguem nem ler. E quando leem, não compreendem, porque isso é fácil de acontecer. Então, nós temos esse privilégio enorme de ter o ensinamento dos espíritos mastigado, trazido para nós com uma pedagogia fantástica, com uma forma que nós não podemos deixar de entender. Porque
nos traz explicações de uma forma clara, de forma que nós vejamos o nosso cotidiano, as nossas ações, os nossos mais simples procedimentos, enfim, e situações que nós passamos. E dessa maneira, que ele diz aqui, que eu achei muito importante, o não ser circunscrito. O que quer dizer isso? Não é uma coisa fechada, é uma oportunidade que alcança a todos que queiram buscar, porque apesar de nós termos muita oportunidade em livros, em textos, até nós vemos irmãos que aí dizem que é muito difícil a doutrina, porque precisa ler muito, e então tem muita gente com uma preguicinha de ler, principalmente agora, né? Com a internet, com esse imediatismo, esse excesso de informações, a gente acaba habituando a ler uma frase. Tem gente que nem o WhatsApp consegue ler. Se você manda 2 mensagens, por exemplo, eu tenho 2 amigas, uma é minha nora e a outra é minha amiga, e assim, eu tenho que mandar uma frase de cada vez, porque se você faz um pequeno texto no WhatsApp, já não lê mais. Você vê pela resposta que já respondeu só metade do que você perguntou, quer dizer, não leu tudo. Então, nós estamos nos tornando cada vez menos leitores, né? Infelizmente. Mas, enfim, não é só por aí, né? A gente tem as palestras, a gente tem os áudios, a gente tem os vídeos de toda forma, YouTube, milhões de vídeos no YouTube, enfim, de toda forma que se possa facilitar o entendimento do Evangelho, o entendimento de toda a lei de amor. E é uma coisa que se dispõe a dirimir dúvidas, que se dispõe a esclarecer, que se dispõe a abrir, a tornar transparente, a não esconder nada, a não fazer mistério, né? A nossa doutrina se dispõe a esclarecer, a tornar leve a transparência de tudo que acontece na nossa vida, aqui e no plano espiritual. E aí ele diz, e assim cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode receber, qualquer um pode receber. É completamente democrático. Qualquer pessoa, qualquer irmão pode receber. Porquanto os espíritos se comunicam por toda parte. Claro, né? Então, aí você diz que tem o católico espírita, o evangélico espírita, porque qualquer um tem, pode não saber, pode estar tendo uma intuição, mas está recebendo uma comunicação. Nenhum dos que o recebem, diretamente ou por intermédio de outros, pode pretextar ignorância. Pode escusar-se pela falta de instrução ou pela obscuridade no sentido alegórico, do sentido alegórico. Quer dizer, não pode nem dizer que não entendeu porque era uma alegoria, então, na alegoria, você precisa de um código qualquer para entender, né, o sentido da palavra em si, alegoria, né? Você precisa de algo que traduza, de um código que traduza aquilo que está ali. Mas não tem isso. Está tudo claro para a gente entender. Portanto, aquele que não põe em prática para se melhorar, quer dizer, foi chamado, né? Que o admira apenas como uma coisa interessante e curiosa, ainda vemos. Outro dia, ainda uma vizinha me chamou
eu estava caminhando aqui no condomínio e ela disse, eu vi você naquela casa espírita aqui pertinho, já está aberto? Eu expliquei, eu disse, pois é, lá a gente pode dar o nome que as pessoas queridas que já faleceram podem falar com a gente, né? E não é assim, né? Aí eu parei, expliquei, então, vai lá, você assiste a palestra. Ela disse, pois é, eu assisti a palestra, me senti muito bem lá. Então, você vai ser muito bem-vinda, a gente está começando, eu vou, enfim, expliquei para ela o que estava acontecendo, mas o que eu quero chamar a atenção aqui para a gente é essa coisa de pensar logo nessa coisa mais imediata, né? Dos fenômenos e dessas coisas assim, que logo a pessoa se interessa, né? Cadê, gente? Me perdi. Que o admira apenas por uma coisa interessante e curiosa, é isso que eu estou falando. Sem que o seu coração seja tocado, que não se torna menos fútil, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos ligado a bens materiais, nem melhor para o seu próximo. Então, não andou, né? Não deu nem um passinho. É tanto mais culpado quanto mais possibilidades teve de conhecer a verdade. Então, é esse o mote desse trecho que nós estamos estudando. Né? Quanto mais nós recebemos, mais será cobrado. Isso é natural. Por quê? Porque aumenta a nossa responsabilidade. Eu já ouvi várias pessoas dizendo, eu quando comecei, quando ingressei na doutrina espírita, antes de 2006, antes de eu frequentar a Casa do Caminho, eu frequentei uma outra casa e a gente fazia estudo, né, do Livro dos Espíritos, ou do Evangelho, tinha estudo dos livros todos, mas chegava um ponto em que a gente era chamado para fazer o que eles chamavam curso de médiuns. E aí eu ouvi mais de uma colega, mais de uma irmã, mais de um irmão, dizendo, não, eu não me sinto capaz de assumir essa responsabilidade. Aí é muita responsabilidade. Então, quer dizer, eu acho até honesto, a pessoa não vê que não vai ser, mas o que eu quero enfatizar é isso, é a responsabilidade. Porque é importante que a gente saiba que a gente não está sozinho nunca, que a gente tem apoio de todo jeito, sempre, assim, do nosso ladinho. Mas depende de nós. Nós somos cada um, nós somos indivíduos, nós temos toda a nossa ajuda, mas temos o livre-arbítrio. Então, depende de cada um de nós. Por isso, a responsabilidade. Não quer dizer que mais será cobrado porque alguém vai ficar com um guichê cobrando a gente, ó, tem mais, tem, se aprendeu mais, você tem. Não é isso. É natural, é a consciência da gente. Se a gente sabe que aquilo ali não está certo, ou que a gente precisa desenvolver aquela virtude, porque a gente está com aquela dificuldade, pode ser no plural, né? Aquelas virtudes, porque a gente está com aquelas dificuldades. Mas a gente sabe que vai uma de cada vez, né? Então, se a gente sabe que a gente precisa daquilo para seguir o caminho, a gente já tem a consciência, a gente já tem esse aprendizado. Então, o que está faltando? Está faltando a iniciativa, então depende da gente. Então, a responsabilidade é nossa. Né? A cobrança é essa, a cobrança é da nossa consciência. Não tem ninguém paradinho no guichê cobrando, conferindo uma lista, checando. É a nossa consciência. Né? Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais merecedores de repreensão se persistirem no mal, pois frequentemente escrevem sua própria condenação. Se não tivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. É aquela tendência, como ele fala até aqui, né? A gente ouve, nossa,
Que bonito, hein? Bonito isso. Nossa, minha amiga precisava estar aqui, ela precisava muito ouvir isso. Ela está com tais e tais dificuldades, ela precisava estar aqui. A gente vê todo mundo, a gente identifica as falhas, as precisões de todo mundo. Na hora de ver a nossa, é mais difícil, né? Então, precisamos estar atentos a isso. Vamos pensar primeiro se aquilo ali não está dizendo alguma coisa para nós. Depois a gente pode até pensar no outro, no sentido de ajudar, né? Mas primeiro vamos pensar no que está ali para nós. Então, ele diz, pulando um pouquinho, assim, ele fala, isso que eu estou dizendo, né? Ele está citando ver capítulo 10, item 9, né, que está lá atrás no capítulo 10, que é o argueiro e a trave no olho, que é isso que eu estou falando, né? Da facilidade que a gente tem de ver o problema dos outros, ver as faltas dos outros. Nossa, é muito fácil. E a gente esquece também que o outro é espelho da gente. Se a gente está achando que o outro é muito chato, porque fala isso, porque faz aquilo, porque comporta dessa daquela maneira, é bom a gente dar uma paradinha, qual o para e pensa, né, do texto. Dar uma paradinha e ver se a gente também não está fazendo aquilo. Porque é muito fácil a gente olhar o outro. E ele diz aqui adiante, eu grifei, aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito tem recebido. Nós temos recebido muito, muito. Mas também aos que houverem aproveitado os ensinamentos, muito será dado. Gente, muito é dado, né? O Espiritismo vem multiplicar o número de chamados, que são os chamados lá, que é o título do capítulo, né? Pela fé que ele dá. A gente tem toda a oportunidade do mundo. E também multiplicará o número de escolhidos, pela fé que dá. Porque, com tudo isso que nós recebemos da doutrina, a nossa fé se consolida. Então, a gente consegue a veste, a gente consegue também ser escolhido. Aí, nas instruções dos Espíritos, dá-se aquele que tem. Então, ele vem com o texto de Mateus, seus discípulos, aproximando-se dele, perguntaram, por que lhes fala por parábolas? E Jesus lhe respondeu, porque a vós foi permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem, ainda lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Nossa, para mim foi difícil isso. Foi difícil a beça entender isso aqui. Depois, prestai atenção. Aí vem um texto de Marcos, prestai bem atenção ao que ouvis, porquanto, com a medida que medirdes os outros, vos medirão a vós. E ainda vos será acrescentado, porque aquele que já tem e o que não tem, ainda o será. Pois se dará àquele que já tem, e ao que não tem ainda lhe será, o que tem será tirado. Também foi difícil para mim, né? Por quê? Porque, como ele diz aqui, tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco, tomar isso como que ele chama oposição figurada. Deus não tira das suas criaturas o bem que dignou conceder-lhes, é claro. Imagina, se ele concedeu o bem, por que ele vai tirar? A gente pensar um pouquinho nessa. Né? Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências, que bronca, né? E vossos corações, vede por vosso espírito, entendei por vossa alma, e não interpreteis de uma maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez brilhar aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira aquele que pouco havia recebido. É seu próprio espírito que, pródigo e indolente, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando a dádiva caída em seu coração. É a parábola dos talentos, né? Por isso ele diz que a quem não tem ainda será tirado. Né? É isso que está dito. Não é Deus que tira nada. Somos nós mesmos que não conseguimos com tantos talentos que nós recebemos, porque recebemos
e os recebemos a cada dia da nossa encarnação. A questão não é que Deus vem e tira, é porque nós enterramos os talentos e não conseguimos desenvolvê-los, não conseguimos fazer frutificar. Aquele que não cultiva o campo que seu pai ganhou com trabalho e lhe deixou como herança, vê esse campo cobrir-se de ervas parasitas. Quer dizer, larga para lá, né? Nossa, essa imagem é muito boa. Qualquer um de nós que tem uma plantinha, não precisa nem ser um campo, um vasinho de planta, se você deixar para lá e não adubar, não estiver constantemente podando, fazendo mudas, regando, colocando, né, adubo, se largar para lá, nem um vasinho de planta a gente vai conseguir. Nem uma cebolinha, que é fácil dessa de dar, né? A gente consegue. Tem que cuidar. Tem que cuidar, tem que cultivar, tem que semear, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. É seu pai que lhe tira as colheitas, quer dizer, ele faz essa analogia, né? Se o pai deixou o campo e ele largou para lá e morreu tudo, foi o pai que tirou? Isso aí, essa imagem que ele faz está muito clara, está muito fácil de a gente entender. Né? Não é, ele está explicando que não é Deus que tira quem já não tem. A figura que ele está usando, o filho recebeu de herança. Quer dizer, não fez nada para aquilo. Recebeu, de mão beijada, e largou para lá. Não cuidou, não cultivou, não semeou, não trabalhou em cima daquilo. E aí perdeu tudo. De quem é a culpa? É do pai, que deixou tudo para ele bonitinho? Não, né? Então, é isso que ele está fazendo, essa imagem muito, muito bonita. É um espírito amigo de Bordeaux que está fazendo essa imagem para a gente. Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já recebeu. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso e uma semente produzir 100 e outra produzir 1000. Porque trabalhou, porque semeou, porque se dedicou. Aí diz coragem, trabalhadores, né? Tomai vossos arados e vossas charruas. Quer dizer, vamos lá, vamos trabalhar. No item 16, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Meu Deus, aqueles que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas o que faz a vontade de meu Pai que está no céu, que está nos céus. Ele aqui faz uma imagem muito bonita, diferente um pouco daquela que a gente já viu da árvore, né? Que dá os frutos e que cuja analogia é feita como sendo os frutos sendo as nossas ações, as nossas boas ações, né? Aquela outra parábola que a gente já viu. Ele aqui, ele compara a árvore, essa totalidade que ele dá, como figura, essa árvore aqui é o cristianismo, que ele diz. Então, essa árvore do cristianismo deve dar árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem uma parte do mundo com a sua sombra, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem reunir-se ao seu redor. Os frutos da árvore da vida. Chama o cristianismo da árvore da vida. São frutos da vida, de esperança e fé. O cristianismo, tal como vem fazendo há séculos, prega sempre essas divinas virtudes, sim, porque o que é o cristianismo? Jesus nos trouxe. É a lei de amor que ele veio trazer. Mas poucos colhem esses frutos que a árvore do cristianismo dá. A árvore sempre é boa, mas os jardineiros são maus. Então, eles quiseram moldá-lo de acordo com as suas ideias, modelá-la segundo as suas conveniências. Por isso, a cortaram, diminuíram, mutilaram,
Tanta maldade já foi feita em nome de Jesus. Quanto se fez de mutilação, né, de diminuição em relação ao cristianismo. Jesus não trouxe religião nenhuma. Jesus trouxe amor, religiosidade, que é um sentimento. Então, o que o cristianismo, essa árvore, traz são os frutos do amor de Jesus. Então, ele fala: o viajor sedento que para sob sua sombra para colher o fruto da esperança, que lhe deve dar força e coragem, percebe apenas ramos áridos que fazem pressentir a tempestade. Inutilmente ele pede o fruto da vida, a árvore da vida, a árvore da vida que é o cristianismo. As folhas caem secas, a mão do homem tanto as manuseou que acabou por secá-las. Imagem triste, né? Mas muito bonita, muito poética, boa da gente entender. Abri, portanto, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Quem fala isso para a gente é Simeão de Bordeaux também, em 1863. Cultivai essa árvore da vida. Sim, porque se a gente cultiva essa árvore da vida, se a gente cultiva o cristianismo, se a gente cultiva o que Jesus nos trouxe, é tudo que a gente precisa. É tudo que a gente precisa, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Fazer ao outro o que a gente gostaria que fosse feito a nós. Pronto, gente, pronto, é simples assim. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência, estão gravadas em nós, no nosso núcleo, que somos nós, espíritos. E se somos criaturas de Deus, temos essa gravação em nós. Viemos lá criadinhos como espíritos ignorantes, mas com Deus gravado em nós, com as leis de Deus gravadas em nós. Então, viemos a cada encarnação com essa proposta, que combinamos lá antes de encarnar, se podemos, né, se tivermos essa condição, do jeito que nós estamos, a maioria de nós teve essa condição de combinar, de ver como seria o esquema encarnatório. Os engenheiros se propuseram a nos ajudar, junto com os nossos mentores, enfim. Nós viemos com tudo programado, quer dizer, com as principais coisas programadas e com o nosso livre-arbítrio. Então, é aí que nós temos condição de cuidar, de sermos bons jardineiros e de cuidar dessa árvore da vida com todo o amor, com todo o carinho, se nós nos propomos ao nosso crescimento, se nós nos propomos a ir trabalhando as nossas questões mais difíceis, a ir trabalhando o que nós ainda temos de dificuldade, porque sim, nós temos muitas ainda, principalmente em relação às adversidades. Na hora que nós estamos imersos na adversidade, é difícil a gente olhar, respirar, pensar em Deus, pensar em Jesus, pensar nos nossos amigos espirituais e nos elevarmos e pensarmos que aquilo ali é um desafio. É um sofrimento, sim, a dor dói, mas a gente tem que pensar que tudo está debaixo da lei de Deus. Então, aquilo ali tem que se constituir num passo adiante. À medida que a gente superar aquela dificuldade, nós estaremos crescendo, nós estaremos tendo mais uma oportunidade de vencer a nós mesmos. Então, ele diz aqui: não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos, pois, daqueles que vos chamam para apontar os tropeços do caminho, e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Porque tem sempre muita gente querendo afastar a gente lá daquela sombra da árvore, mostrando aqui, ó, aqui tem pedra, aqui tem buraco, aqui você pode cair, isso é chato, isso é difícil, tem sempre alguém para contar.
Tem sempre alguém para jogar contra, para botar para baixo. Mas a gente tem a sombra dessa árvore. Então, que a gente tenha capacidade de discernimento e força para negar essa puxada para baixo e ter a fé de que a sombra está lá. Aquele refresco, aquele alento está sempre ali. Aquela ajuda está sempre ali, pronta para nós. E ele termina assim: o divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade de meu Pai. É o fazer, é o coração, é o amor em movimento, é o amor que a gente tem que cultivar. É esse que importa, é o que está dentro de nós, e não o que a gente fala à toa, sem sentido. É o importante, o coração da gente atuando, o coração mandando para a mente e a mente nos expressando os bons pensamentos que vão refletir em boas ações e no nosso crescimento. Esse trabalho que a gente tem todo dia, toda hora, tem oportunidades a cada momento da nossa vida, que nós saibamos, então, aproveitá-los. Aproveitar tudo que a gente recebe e procurar a sombra da árvore da vida, que sempre está lá para nos alentar. Muito obrigada pela paciência de me ouvir e que nós possamos logo, já estamos começando, voltar a nos encontrar fisicamente. Mas continuemos nos protegendo. Graças a Deus, um abraço a todos.